Bom dia a todos os presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer e cumprimentar o presidente Carlos Chiodini por essa iniciativa, dessa audiência pública. Cumprimentar também nosso colega de profissão, o deputado Coronel Tadeu, um aeronauta honorário por enquanto, depois, quem sabe, volta para a categoria, né, deputado? Mas a gente espera que não, que a sua missão aí no parlamento, nos auxiliando, seja muito longa. Deputada Rosana Vale, meus cumprimentos, deputado Rodrigo Coelho, ao presidente da ANAC, Juliano, e ao secretário Ronei, e demais autoridades presentes aqui na mesa dessa audiência pública. Já foi dito, e eu reforço aqui, que a superação da crise da aviação brasileira ela está centrada em dois aspectos. O primeiro deles, como todos sabem, e aí também envolve a economia do país, é a vacinação em massa. Sem que tenhamos uma vacinação da sociedade brasileira como um todo, dificilmente haverá uma recuperação robusta e consolidada da nossa aviação e também, obviamente, da nossa economia. E o outro aspecto, que não podemos deixar de mencionar, é o desenvolvimento de políticas públicas de fomento à aviação brasileira. Não só flexibilizações regulatórias, como foram apresentadas e propostas aqui, como também isenções e flexibilizações fiscais e, fundamentalmente, incentivos econômicos. Eu vejo aqui os meus colegas de bancada aqui, o presidente Sanovics e o diretor Dani, foram até modestos em seus pedidos. Nós acreditamos de que o poder público, a sociedade brasileira, deve entender de que incentivos econômicos também são necessários para um serviço essencial como esse nosso, que é a aviação, que é o transporte regular de passageiros e cargas. E não estou falando isso sobre uma inovação. Eu estou colocando aqui que o que deveria ser feito é o que as 20 maiores economias do mundo e os 20 maiores mercados de aviação do mundo estão fazendo, que é não só incentivos fiscais e regulatórios, mas também incentivos econômicos. Então, isso é importante fazer o registro aqui, porque não é uma inovação. É o que o mundo está fazendo, o mercado americano, o mercado europeu, o Oriente Médio, a Ásia, todos estão assessorando também economicamente o setor, porque, afinal, se trata de um serviço essencial, se trata de algo de interesse da soberania nacional. Então, registro aqui também a necessidade do incentivo econômico. Gostaria também de aproveitar essa audiência pública para passar um reporte de como que nós, aeronautas, estamos atravessando toda essa pandemia desde o início. E esse reporte eu pretendo apresentar sobre dois eixos. Num eixo, gostaria de falar um pouco e rapidamente sobre como nós estamos enfrentando o vírus, propriamente dito, e o outro eixo a respeito dos impactos econômicos em relação à categoria que eu represento aqui, que são todos os pilotos e comissários do Brasil. Em relação ao primeiro eixo do enfrentamento da crise, desde o início da pandemia, nós estamos na linha de frente. Evidentemente, claro, nós não poderíamos fazer o nosso trabalho através de um home office, como a maioria dos profissionais do país e do mundo. Nós continuamos e tivemos que sair de casa, e ainda estamos saindo de casa, sem conseguir evitar locais aglomerados, estamos em aeroportos, estamos em aeronaves, estamos viajando para baixo e para cima, e nós estamos fazendo isso desde o início da pandemia. E não estamos deixando de voar por falta de medo. Eu tenho dito de que não existe um tripulante do Brasil que tenha dito, eu não vou voar por conta do Covid, eu não vou trabalhar por conta do Covid. Isso não aconteceu na nossa categoria. E como eu disse, não é porque nós não temos medo da contaminação. Nós já perdemos alguns colegas, existem colegas hoje que estão numa situação grave de saúde. Nós enfrentamos dessa maneira o Covid por um forte senso de dever de ofício. Nós sabemos que somos essenciais para manter esse modal funcionando, transportando pessoas, cargas, alimentos, EPIs, vacinas, órgãos e tudo aquilo que é necessário para manter uma sociedade civilizada funcionando e uma economia girando. E nós estamos fazendo isso desde o início com muita coragem. E o que eu vejo é que não necessariamente houve um reconhecimento por conta das nossas especificidades, de nunca termos parado de trabalhar e da coragem que nós estamos enfrentando essa crise. E isso se reflete no fato de que, até esse momento, nós não temos ainda sequer uma previsibilidade na vacinação. Nós vemos que certas categorias,
com todo respeito, mas têm até sendo colocados na frente daquilo que tinha sido previamente elencado como as categorias prioritárias na vacinação. Então, é necessário que nós sejamos reconhecidos e que nós tenhamos uma previsibilidade e uma necessidade a respeito da vacinação, por conta que nós não podemos parar de trabalhar. O segundo eixo que eu gostaria de colocar aqui são os impactos econômicos que nós sofremos. Desde o início da pandemia e até mesmo antes da edição da medida provisória de suspensão e redução de salário, lá em 1º de abril de 2020, nós já tínhamos formalizados acordos coletivos de trabalho prevendo a redução de jornada, redução do salário para a garantia dos empregos. Nós firmamos, desde o início da pandemia, mais de 70 acordos coletivos de trabalho prevendo a redução do salário de jornada para garantir os empregos, e somente uma empresa que acabou demitindo porque fez uma proposição que não foi aceita pelos tripulantes, contanto consideraram que a proposta era excessiva e desnecessária como uma medida de enfrentamento da crise. Portanto, não obstante nós não termos tido nenhum tipo de auxílio financeiro através de alguma medida ou alguma política pública, somente com a solidariedade dos colegas e a boa vontade das empresas de aceitarem e suportarem um excedente através da redução de folha, a gente vem se mantendo desde o início da pandemia com algo em torno da redução de 50%, 60% na média dos nossos rendimentos, que nós acreditávamos, obviamente, que em 2021 nós estaríamos mais firmes, contanto, nós tivemos agora essa segunda onda, vamos chamar assim, que fez com que a aviação retrocedesse em 2021, uma inflexão que não tinha acontecido em 2020, depois de atingirmos a base da redução de voos que nós tivemos no ano passado. E nós só fizemos um pedido público a respeito da questão salarial, que nos permitissem o saque do FGTS para aqueles aeronautas que tiveram redução de salário e jornada, que foram quase todos. A medida tramitou através de uma medida provisória e no momento que virou lei, foi aprovado no Congresso, foi aprovado no Senado e quando foi para a sanção presidencial foi vetado o saque do FGTS. Então eu vejo, Excelências, de que desde o início da pandemia, eu repito aqui, nós não tivemos o devido reconhecimento como uma categoria essencial, tem feito um esforço não só de coragem de enfrentamento do Covid, como também tem sofrido uma forte penalização em seus rendimentos e nem por isso deixou de efetuar o seu trabalho com maestria, como eu disse, com um forte senso de dever de ofício. Então, eu gostaria, Excelências, que a partir dessa audiência pública nós tenhamos mais consciência, a sociedade civil brasileira, de que nós precisamos, em primeiro lugar, priorizar a vacinação dos aeronautas, que não podem parar de trabalhar e são essenciais para a nação, como também atentar sobre a questão econômica. E eu falo isso, claro, não só ao poder público, como também às próprias empresas, que também reconheçam o esforço que nós temos feito desde o início para superar a crise, reduzindo o custo de folha de pagamento, aceitando flexibilizações operacionais nas nossas jornadas de trabalho e cláusulas sociais, contribuindo para a superação da crise. Nós temos um entendimento de que somente com a convergência de todos os envolvidos, empresas, funcionários, tripulantes, a agência reguladora, Secretaria de Aviação Civil, o Parlamento, o Governo Federal, é que nós vamos conseguir superar essa crise com o mínimo de dano consolidado. Então, Excelência, muito obrigado pela oportunidade e eu encerro aqui minha fala cumprimentando os demais presentes. Muito obrigado. Bem, dando continuidade, né? Então agora nós vamos ouvir aqui o diretor-presidente da ANAC, o Juliano Noman. Juliano, com a palavra, é importante a função da ANAC.